Bom dia, meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe sua manhã neste segundo domingo de Páscoa, domingo da misericórdia, onde somos chamados a recordar o quanto Deus é misericordioso e desta forma pedir a Ele a graça do perdão dos nossos pecados. E para bem iniciarmos o programa de hoje, vamos juntos rezar esta oração. Ó Deus de grande misericórdia, bondade infinita, eis que hoje a humanidade toda clama do abismo da sua miséria, a vossa misericórdia, a vossa compaixão e clama com sua potente voz de miséria. Deus clemente, não rejeiteis a oração dos exilados desta terra. Senhor, bondade inconcebível, que conheceis profundamente a nossa miséria e sabeis que com nossas próprias forças não temos condições de nos elevar até vós. Por isso, vos suplicamos, adiantai-vos ao nosso pedido com a vossa graça e multiplicai em nós sem cessar a vossa misericórdia, para que possamos cumprir a vossa santa vontade durante toda a nossa vida e na hora da morte. Que o poder da vossa misericórdia nos defenda dos ataques dos inimigos da vossa salvação, para que aguardemos com confiança, como vossos filhos, a vossa vinda última, dia que somente a vós é conhecido, e esperamos que alcançaremos tudo o que nos foi prometido por Cristo, apesar de toda a nossa miséria, porque Cristo é a nossa confiança, pelo seu coração misericordioso, como por uma porta aberta entramos no céu. Neste domingo da misericórdia, Cristo nos ensina que nós cristãos não só recebemos e experimentamos a misericórdia de Deus, como também somos convidados a ter misericórdia para com nossos irmãos. Sobre a misericórdia como virtude cristã, vamos acompanhar agora esta entrevista. Para alcançar a misericórdia, é preciso ter paciência para suportar aquilo que nos aflige. Por isso, no nosso Bons Conselhos de hoje, nós vamos compreender a misericórdia como uma virtude cristã, com o Padre Carlos César. Padre, muito obrigada por nos conceder essa entrevista aqui hoje. É uma alegria muito grande poder falar da misericórdia de Deus a vocês, a equipe do programa Em Tuas Mãos e todo o povo de Deus que nos assiste e espera com o coração desejoso para saber um pouco mais dessa virtude tão necessária e tão eficaz na nossa vida cristã. Padre, então o que é a misericórdia de Deus concretamente? A misericórdia de Deus, como você bem disse, é algo bem concreto. Nós podemos dizer que a ternura de Deus é a doçura do coração de Deus que acontece no movimento do seu amor para com todos nós, criaturas humanas, pessoas que, na verdade, não merecemos, mas precisamos muito. Basta ver o que celebramos há poucos dias no mistério da paixão, da redenção do Senhor. Um Deus que coloca-se no nosso lugar, para morrer no nosso lugar, para ser crucificado no nosso lugar. A misericórdia já começa aí. Então, tão grande é o amor de Deus para conosco. Então, concretamente falando, a misericórdia é o amor de Deus que acontece, que se dá, que se movimenta em direção ao ser humano de uma forma incansável. Padre, e quais são as virtudes da misericórdia de Deus? As virtudes da misericórdia de Deus, como nós já temos falado, a misericórdia de Deus já é uma graça muito especial, como disse a você há pouco tempo, um movimento do coração doce e terno de Deus para conosco. Nós diríamos que as virtudes, ou as atitudes, ou as responsabilidades, vamos dizer assim, que o ser humano precisa em prática para conseguir, não por mérito, mas como um esforço, como uma responsabilidade para viver essa graça da misericórdia, talvez a gente dissesse em 3 momentos: a paciência, a complacência e a compaixão. Por que essas 3 virtudes têm a ver em relação ao ser humano, para que ele possa viver essa misericórdia como também uma responsabilidade sua? Ora, paciência, porque ele precisa saber suportar aquilo que acontece no seu dia a dia. Complacência, porque a gente muitas vezes precisa entender aquilo que acontece que nos faz suportar aquelas dificuldades. E com
compassivo. Precisamos ser compassivos até a compaixão. Por quê? Porque na relação com os nossos irmãos, é aquela coisa do cristão não simplesmente ter pena, ter dó das pessoas. Não, isso não é cristianismo. A gente precisa ser compassivo. Qualquer pessoa comum, sem ser batizado, pode ter pena de alguém, mas não ter compromisso com ela. O compassivo, ou aquele que tem compaixão, é aquele que, teologicamente falando, assume o sofrimento da pessoa como seu. Quando a gente diz que o nosso Deus é um Deus compassivo, misericordioso, portanto, é aquele que assume o nosso sofrimento. Foi isso que nosso Senhor Jesus Cristo fez e por isso a gente diz, Ele é o nosso Deus cheio de misericórdia para conosco. Padre, e como ter misericórdia, tendo como exemplo a misericórdia de Deus? Olha, Joyce, essa é uma pergunta muito interessante e oportuna para nós cristãos, porque até lembrando da própria oração do Pai Nosso que nós rezamos, a gente reza assim, todos rezamos, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Olha o compromisso que a gente faz cada vez que reza o Pai Nosso. A gente pede a Deus isso, Senhor, me perdoa do jeito que eu estou perdoando. Agora relacionando com a misericórdia. Como ser misericordioso? Que não é uma possibilidade. Ser misericordioso para o cristão não é uma alternativa, é uma obrigação, é uma responsabilidade. Por quê? Porque todos nós somos, na linguagem até do Papa Francisco, nós somos misericordiados. Deus, em seu amor, nos alcança com a sua misericórdia. Nós temos misericórdia, assim como temos o perdão para dar para as pessoas. Então essa pergunta é muito de agora, muito oportuna, muito necessária até para ser respondida por nós. Nós precisamos sim ser misericordiosos para com os nossos irmãos. Nós não podemos receber tanta misericórdia em plenitude e não sermos misericordiosos com os nossos irmãos. Olha o que nos diz as bem-aventuranças de Jesus, capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quer alcançar misericórdia na sua vida, meu irmão? Quer ficar mergulhado, viver envolvido pela misericórdia de Deus? Pois então transmita a misericórdia que você recebe. Essa é a nossa responsabilidade. Deus é misericordioso para conosco em plenitude. A gente não pode ser medíocre, não pode fragmentar uma graça tão grande que nós recebemos na relação com os nossos irmãos. Nós temos, se Deus nos dá, se Deus é assim para conosco, não pode ser diferente também assim em relação aos nossos irmãos. Temos que ter misericórdia, temos que ser misericordiosos para com todas as pessoas, sem nenhuma distinção. E como essa virtude da misericórdia, ela nos ajuda com a nossa relação com Deus? Ela, na verdade, só nos ajuda. Primeiro porque, como a palavra de Deus diz, nós somos imagens e semelhanças de Deus. Está lá escrito no livro do Gênesis. A misericórdia nos convence de que nós fomos originalmente criados à sua imagem e semelhança. Então a gente se sente aquilo que a gente é. A gente se convence de viver aquilo que Deus nos fez. Então, o primeiro passo, né? Somos misericordiosos, vivemos a misericórdia, então nos lembramos que somos imagem e semelhança desse Deus que é misericordioso. E uma segunda coisa, como ela nos ajuda nessa relação? Porque a misericórdia de Deus, como movimento dele para conosco, nos aproxima e reaproxima dele. A misericórdia de Deus, meu irmão, e isso eu falo para você agora, ela nunca nos deixa em nenhuma distância de Deus. Eu não sei em que lugar você está da sua vida de espiritualidade, do seu segmento, da sua amizade com Jesus, não sei. Mas eu quero dizer para você, com toda a propriedade, com meu coração de sacerdote que tem acompanhado tantas pessoas, a misericórdia de Deus é esse braço estendido, incansável de Deus, que quer buscar você, onde você estiver, para novamente te trazer de volta para esse amor misericordioso do Senhor, para com você, para comigo, para com todos nós, para com o mundo inteiro. Então, Padre, para deixarmos a nossa manhã ainda mais feliz, alegre, para aqueles que nos acompanham agora, eu sei que o senhor gosta de tocar violão, então gostaria que o senhor tocasse uma música para a gente agora sobre esse tema, né, da misericórdia de Deus. Pois é. E essa canção, né, que trata justamente onde começa, na verdade, onde é intensamente vivida essa misericórdia, essa expressão da misericórdia de Deus para conosco, nos diz o seguinte: Senhor, pela tua paixão, no abandono da cruz, tem piedade de nós. Jesus, pelo sangue jorrado do teu coração,
pelo teu sacrifício, misericórdia. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Então, Padre, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos, pelas palavras sábias e também pela música, que alegra mais ainda o nosso dia, a nossa manhã. A gente também agradece muito, de coração, a toda a equipe do Em Tuas Mãos, que novamente chega, vem aqui à nossa paróquia Imaculada Conceição, para nos fazer transmitir essas palavras sobre a misericórdia de Deus. Hoje é o Domingo da Misericórdia, inclusive às 14 horas de hoje nós estaremos realizando a Tarde da Misericórdia aqui na nossa matriz, na Igreja do Morada Nova, e será uma bênção muito grande. Então, muito obrigado a vocês também que nos escutaram e que essa mensagem da misericórdia de Deus alcance o seu coração e sua vida e você seja envolvido cada vez mais por esse amor e por essa ternura misericordiosa do Senhor. E lembrando a você que as atualizações da Arquidiocese de Teresina você pode acompanhar nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. Nós vamos agora para um breve intervalo. Voltamos em instantes. Em tuas mãos. Em tuas mãos. E estamos de volta com o programa Em Tuas Mãos. Vamos conferir agora o que foi destaque nas celebrações do Tríduo Pascal na Catedral de Teresina. Na quinta-feira santa, dia 6 de abril, a Arquidiocese de Teresina iniciou a celebração do Tríduo Pascal com a Missa da Ceia do Senhor, também conhecida como Missa do Lava-Pés. Acompanhe mais detalhes nesta matéria. A solenidade teve início às 6 horas da tarde, sendo presidida pelo arcebispo de Teresina, Dom Juarez Marques, e co-celebrada por integrantes do clero arquidiocesano. Durante a celebração, recordou-se a instituição da Eucaristia, em que Jesus tornou-se alimento com seu próprio corpo e sangue, realizando a última ceia com seus apóstolos antes de sua crucificação e morte. A celebração é marcada também pelo rito do lava-pés, que foi realizada pelo arcebispo, onde lavou os pés de 12 fiéis, simbolizando os 12 discípulos que tiveram os pés lavados por Jesus como ensinamento de serviço e humildade. Ele explica o que esse gesto representa. O lava-pés é um sinal de amor que se faz serviço. E quando ele nos deixa o mandamento do amor, ou seja, a Eucaristia é amor que se faz serviço. E ele diz, eu dei a vocês o exemplo para que vocês façam a mesma coisa. Ou seja, para nos dizer que celebrar a Eucaristia é estar em comunhão com ele, é realizar os gestos dele, nesta profunda comunhão. Celebrar a Eucaristia é a gente vivenciar o mandamento do serviço, e nosso Senhor quer ensinar. Quando ele veste o manto, ele quer ensinar que todo o poder neste mundo tem que ser um poder que se faz serviço, não como domínio, mas amor que se doa. Ele diz, não há maior prova de amor do que dar a vida pela pessoa amada. Então esse é um convite forte para que todas as vezes em que nós celebrarmos a Eucaristia, nós nos voltemos a lembrar deste amor que Cristo deixou para nós. Não é apenas um rito, mas é a renovação, é a atualização do mesmo gesto de Cristo Jesus. O critério utilizado para a escolha dos fiéis que tiveram seus pés lavados foi de acordo com o tema da campanha da fraternidade deste ano, que é Dai-lhes vós mesmo de comer. Desta forma, foram escolhidas pessoas que têm um cuidado maior pelo próximo, que voltam o seu olhar para os mais vulneráveis. A fiel Fátima, que faz parte do apostolado da oração na Catedral e foi uma das escolhidas para vivenciar esse momento, revela o que isso significou para ela. Momento de muita gratidão a Deus e ao Padre Cleber, o Dom Juarez, por esse momento tão importante desse convite para, num momento de humildade, como Jesus,
ele foi representado por Dom Juarez, lavar os pés dos apóstolos. Isso significa que a nossa Igreja Católica, ela tem momentos muito bonitos de orações, grandes orações. Um dia que se trata da Santa Eucaristia, quinta-feira, e que Jesus passou por todo esse sofrimento e que nós, pecadores aqui na terra, devemos sempre estar tomando Jesus como referencial em nossas vidas, sermos caridosos. Ele mostrou, Dom Juarez, a responsabilidade que nós temos cada vez mais em prestar serviço para nossos irmãos, principalmente os mais carentes. Elisete, que coordena o Instituto Casa Pão Nosso, que atua no atendimento diário de pessoas em situação de rua, também teve seus pés lavados. Ela conta como foi para ela ter sido escolhida para vivenciar esse momento. Para mim é um prazer, foi uma satisfação, foi surpresa, não esperava. Mas aí a indicação para mim foi normal, porque é sempre bom a gente ser exemplo para quem gosta de servir. Fiéis de toda a Arquidiocese de Teresina se fizeram presentes para participar desta solenidade. O missionário Volder conta a experiência de vivenciar mais um ano de espiritualidade na Quinta-feira Santa. É sempre uma experiência nova, né? Nunca é a mesma coisa, é sempre uma experiência nova. É uma experiência com a nossa verdade, né? Com a verdade que nós trazemos dentro de cada um de nós. E uma experiência salvífica e libertadora com Cristo, uma experiência com Cristo, né? Uma experiência sempre nova, porque Cristo é a eterna novidade, como disse Santo Agostinho. Quem também fala sobre essa experiência de todos os anos participar desta celebração é a fiel Carmen. A cada ano acho que a gente renova, né? O amor e aumenta, né? A misericórdia do Senhor. E hoje a gente sai daqui com os corações cheios, né, dessa grande graça de ter sido instituída a Eucaristia, né, e o sacerdócio também. Ao final da celebração, houve a transladação do Santíssimo Sacramento para a capela, que foi preparada para o momento de vigília e adoração, que foi conduzido durante toda a noite por grupos de fiéis. Já na sexta-feira da Paixão, fiéis de diversas regiões da Igreja Particular de Teresina se reuniram novamente na Catedral Nossa Senhora das Dores para a celebração da Paixão do Senhor. O momento, que foi presidido por Dom Juarez Marques, iniciou às 3 horas da tarde, onde o arcebispo, integrantes do clero arquidiocesano, ministros ordenados e auxiliares percorreram o corredor central em silêncio e se prostraram diante do altar como sinal de profundo respeito e meditação diante da morte do Senhor. É na Sexta-feira Santa que os cristãos refletem a paixão e morte de Jesus, e durante este dia é recomendado a prática do silêncio, do jejum e da oração como forma de contemplação ao amor de Deus. O arcebispo fala qual a proposta da Igreja em motivar os fiéis a participarem dessa celebração. Então, é o segundo dia do Tríduo Pascal, que é o centro da nossa fé cristã católica, celebrada na liturgia durante o ano. E se ontem nós celebramos a ceia do Senhor, o lava-pés, a instituição da Eucaristia, hoje nós celebramos o mistério da paixão e morte do Senhor, que na igreja é liturgicamente celebrado de uma forma tão bela, tão piedosa pelo povo, uma multidão que celebra aqui em nossa catedral, com esses gestos, a proclamação da paixão de Nosso Senhor, com as leituras belíssimas que são do profeta Isaías, capítulo 53, que é o quarto cântico do servo sofredor. Ele carregava sobre si o peso dos nossos pecados. Depois nós ouvimos também da carta aos Hebreus, Jesus Cristo, o único, o sumo e eterno sacerdote, que na consumação da sua vida tornou-se causa de salvação para todos que nele acreditam. Que beleza, você, eu, meu irmão, acreditamos e seguimos o Senhor. Ele é causa de salvação para nós. E depois o Evangelho, que nós ouvimos hoje é o Evangelho segundo São João. Domingo de Ramos nós ouvimos a paixão, porém o Evangelho de Mateus. Hoje João, que é o Evangelho teológico. João vai falar do verdadeiro sentido teológico da
paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que não deixa a humanidade órfã, aquele que cria a igreja, que do seu lado, aberto pela lança, fez jorrar o sangue e a água. E os padres da igreja, eles sempre leram tudo isso como um sinal da igreja nascente. A igreja nasce do lado aberto de Jesus. E aí a água que simboliza o batismo dos filhos de Deus e o sangue que simboliza a Eucaristia. A solenidade da Paixão do Senhor conta com 3 grandes momentos: a liturgia da palavra com a narrativa da paixão e a oração universal, a adoração de Jesus na cruz e a comunhão eucarística. A fiel Fernanda, que se fez presente na ocasião, fala sobre a experiência de participar mais um ano desta sexta-feira da Paixão. Mais uma vez a gente pode reviver esse momento da Eucaristia, de estar junto com Cristo e se decidir por estar com Cristo nesse momento importante para a igreja. Com um coração muito grato a Deus pela sua oferta de amor total por nós. Quem também participou desta celebração foi o engenheiro Breno, que revela como se sente em vivenciar mais um ano essa solenidade da Sexta-feira do Senhor. Estar inserido no mistério é contemplar a beleza do céu, né? Então, Deus que criou várias formas de nos amar e o mistério da paixão, ele faz com que nós entendamos a cruz, né? Então, viver esse mistério faz com que a gente saia de nós mesmos e encontre quanto amor Deus nos ama, né? Através de Jesus. Breno também relata sobre a escolha de participar todos os dias das celebrações da Semana Santa. Com o passar dos anos, isso foi se consolidando, né? Eu cresci na igreja, mas por várias vezes eu saía, né? E não participava da Semana Santa. E aí, quando eu tive minha experiência pessoal com o amor de Deus, Deus foi muito concreto, foi crescendo, né? Então, você vê, né? Jesus que começa no serviço do lava-pés, se deixa flagelar, permite viver a cruz, se permite viver a cruz e ressuscita. Então, olhar para o sacrário hoje vazio, dói no coração, mas a gente tem a esperança de que na ressurreição a igreja será sustentada, né? Então, é esse grande mistério de passar, descer ao sepulcro e ressuscitar. Logo após a celebração da Paixão do Senhor, os fiéis percorreram as ruas do centro de Teresina, realizando a centenária procissão do Senhor Morto, seguindo em direção à Igreja São Benedito, onde foram recitadas as 7 palavras de Jesus na cruz e o canto de Verônica, seguida da bênção de envio, conduzida pelo arcebispo Dom Juarez Marques. Na noite do Sábado Santo, finalizando o Tríduo Pascal, centenas de fiéis participaram da Mãe de Todas as Vigílias, a celebração que marca o anúncio da ressurreição de Cristo, presidida por Dom Juarez Marques. A vigília teve início às 9 horas da noite e iniciou na porta principal da Igreja Nossa Senhora das Dores, onde o círio pascal foi aceso, representando a luz de Cristo. Logo depois da procissão de entrada, com o círio fazendo a iluminação do templo, foi realizada a proclamação da Páscoa, onde os fiéis que estavam presentes louvaram a Deus pela vitória de Jesus Cristo sobre a morte. A fiel Leonícia, que foi participar pela primeira vez desse momento na catedral, relata sobre a importância dessa celebração. E a importância muito grande dessa missa, né? A mãe de todas as missas, na Vigília Pascal. É a missa mais linda que eu acho pessoalmente, né? No qual Jesus, né, venceu a morte, né? E nós estamos aqui todos reunidos para celebrar esse momento muito festivo na nossa igreja, né? A solenidade é marcada por 4 momentos principais: a liturgia da luz, a liturgia da palavra, a liturgia do batismo e a liturgia da Eucaristia. Na ocasião, 8 catecúmenos, dentre eles jovens e adultos, receberam os sacramentos do batismo, crisma e Eucaristia durante a liturgia batismal. Gabriel, que recebeu os 3 sacramentos, revela como é para ele iniciar na vida cristã durante essa vigília pascal. É um momento único, né? Quando eu escolhi que eu ia receber os 3 sacramentos é porque eu queria iniciar a vida cristã, né? Essa união com Deus. E aí eu falei com o pessoal da minha família, que é bem religioso, principalmente meus padrinhos que eu escolhi para ser padrinho porque eles eram religiosos. Aí eles me arranjaram uma vaga na turma para fazer o catecismo
os 3 sacramentos. Gabriel faz também uma avaliação desse itinerário feito por ele durante um ano de preparação. Foi perfeito. A tia Jo foi excelente ensinando a gente a paciência dela, a capacidade dela de ver que a gente, no começo, a gente era jovens que não conhecíamos quase nada sobre Deus e agora a gente está encaminhando essa jornada para o resto da nossa vida. Como parte da liturgia própria da Vigília Pascal, nesta noite foram proclamadas as leituras, narrando toda a história da salvação até a ressurreição de Jesus. Após cada leitura proclamada, entoou-se o salmo responsorial e logo depois foi cantado o hino do Glória, omitido durante todo o período quaresmal. E todo o conteúdo exibido aqui no programa Em Tuas Mãos está disponível também no nosso canal do YouTube. Lá você pode se inscrever, curtir e comentar o nosso conteúdo, compartilhando com quem você desejar. Além disso, de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã, você acompanha o nosso programa Em Tuas Mãos no rádio, na Rádio Pioneira de Teresina, 88.7. Nós vamos agora para um breve intervalo. Já já estamos de volta com mais programa Em Tuas Mãos para você. No último domingo, domingo de Páscoa, milhares de fiéis da Arquidiocese de Teresina se reuniram em procissão luminosa pelas principais avenidas da capital piauiense para celebrar a ressurreição do Senhor no Teresina Ressuscita com Cristo. Vamos conferir. Após 3 anos sem acontecer devido à pandemia da Covid-19, o Teresina Ressuscita com Cristo retornou ao seu formato tradicional com uma grande procissão luminosa na tarde do dia 9 de abril, no domingo de Páscoa. O principal objetivo do evento é fazer brotar no coração dos cristãos a importância da vitória de Cristo sobre a morte. A procissão teve como ponto de partida o adro da Igreja São Benedito, iniciando a concentração a partir das 4 horas da tarde, com a animação do Ministério de Música e Arte da Renovação Carismática Católica, a RCC. Francilda, que é da cidade de Timon, participou pela primeira vez do evento. Ela revela o que a motivou a vivenciar esse dia. Foi um prazer muito grande, eu vim, minha mãe me chamou para participar, eu nunca tinha vindo e meu sonho era vir, né? E aí hoje eu estou com um sonho realizado, que eu vim para cá, para Teresina participar da Igreja São Benedito, entendeu? Veio eu e minha mãe e meu filho. Já Gabriel, que atua na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro como vice-coordenador dos acólitos, conheceu e participou pela primeira vez do evento no ano passado. Ele conta o que vivenciar esse momento representa para a sua caminhada de fé. A experiência no ano passado para mim foi muito frutuosa porque foi a minha primeira vez. E lembramos que não teve a caminhada no ano passado, porém esse ano com a primeira vez caminhando, creio que realmente na estrada da vida, no sentido da Páscoa, vivenciando esse momento, vai ser um momento único. Então, para mim, é um momento de renovação da fé espiritual também. E espero realmente também que os irmãos e irmãs da Arquidiocese de Teresina sintam, de fato, a mesma coisa que eu estou sentindo. Logo depois, os fiéis seguiram em procissão pela Avenida Frei Serafim, realizando uma parada no trajeto em frente ao Hospital Getúlio Vargas, fazendo memória à superação da pandemia da Covid-19. Na ocasião, o arcebispo agradeceu o empenho dos profissionais que se dedicaram muito em um dos momentos mais críticos da saúde no mundo inteiro. Em seguida, os fiéis continuaram caminhando em direção ao Parque Poticabana, onde participaram da Santa Missa de Páscoa, presidida pelo arcebispo metropolitano. Na oportunidade, Dom Juarez Marques falou como é para ele celebrar pela primeira vez o Teresina Ressuscita com Cristo à frente da Igreja Particular de Teresina. Eu estava cheio de expectativas para celebrar esse dia, porque é o dia mais belo e é o dia mais importante da história. É o dia em que nós celebramos o mistério da vida sobre a morte. É a vida que vence a morte, é a vida que vence toda dor. E é a vida de Deus manifesta na vida dos seus filhos e filhas, dos seus discípulos.
celebramos a ressurreição do Senhor. São Paulo diz que se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé, mas Cristo ressuscitou verdadeiramente. E a sua mensagem é nada menos aquela de alegrai-vos. O arcebispo fala também como vê a importância desse evento para o avivamento da fé dos que participam do Teresina Ressuscita com Cristo. Então, veja, ele é interessante porque ele é um ponto de chegada da vivência nas comunidades. E como ato público de manifestação pública desta fé, é um momento de evangelização que nos anima através, nós precisamos desses eventos de massa, para que a gente possa reavivar aquilo que na comunidade a gente já vive como base e a gente possa voltar para lá fortalecido para continuar. Na verdade, o que é importante mesmo, meu irmão, minha irmã, é você viver a sua fé no dia a dia em sua comunidade. E aqui você vem se abastecer nesta comunhão com esse mar de gente, se iluminar com a palavra de Deus para que amanhã, na sua vida concreta, na existência, você possa testemunhar em todos os espaços vitais a sua fé no Senhor ressuscitado. A coordenadora do evento, Marineide Bezerra, revela o sentimento de poder voltar a realizar o Teresina Ressuscita com Cristo no seu formato tradicional após 3 anos. Sem palavras, a emoção muito grande, uma alegria muito grande podermos voltar às ruas e de uma forma tão bonita como foi a nossa procissão. Saindo lá da Igreja São Benedito para cá, um percurso mais longo, mas o povo veio para as ruas, o povo católico está aqui, a procissão aconteceu como nós pensamos, como Jesus programou, né? Então foi tudo como Ele quer e como Ele queria que fosse. Ela também faz uma avaliação da volta do evento com a procissão dos fiéis pelas ruas de Teresina. As expectativas foram cumpridas. Toda a equipe está muito feliz. Nós estamos, podemos dizer assim, glorificados em Deus por podermos voltar às ruas e realizar novamente a nossa procissão de uma forma tão linda, tão festiva, né? Com os padres, com todo o clero, com todo o povo de Deus aqui presente, muito bom. Nós só temos que louvar e agradecer a Deus por esse momento. O Teresina Ressuscita com Cristo reuniu nesta 7ª edição milhares de fiéis que com alegria caminharam pelas principais avenidas da cidade teresinense. O jovem Leal Neto, paroquiano da paróquia São Francisco de Assis, que participa desde a primeira edição, fala sobre o sentimento de poder voltar a vivenciar esse momento. É uma graça muito grande, porque nós, juventude, precisamos disso, Teresina precisa disso, do que nós vem vivendo na sociedade, ainda mais com essas questões de droga, famílias com fome. Eu acho que as pessoas se limpam com a alma vendo Cristo ressuscitar. Anima muito porque eu estou estudando para entrar no seminário e eu acho que o espírito bate muito mais forte nós poder estar junto nessa caminhada para encontrar um encontro vocacional, encontrar nossa vocação, não só minha, como de outras pessoas que precisam disso. Já o fiel Antônio da Silva participou pela primeira vez do evento e revela o que o motivou a vivenciar esse domingo de Páscoa no Teresina Ressuscita com Cristo, ao lado dos irmãos de fé. É a vontade de a gente ver o sofrimento de Jesus, que lutou muito por nós, e nós só somos ser humano por causa de Deus. Se não fosse o Senhor Jesus, não era ser humano. Então nós temos que ter muito respeito por nosso Pai. Sofreu para dar nossa salvação. Quem também caminhou pela primeira vez foi a fiel Elivan, que explica o porquê de querer participar dessa manifestação de fé. Eu vim receber muita a graça, muita vitória de Cristo, que eu preciso muito. A procissão luminosa encerrou em frente ao Parque Poticabana, na Avenida Raul Lopes, e em seguida iniciou-se a Santa Missa. Ao final da celebração, foi anunciada a próxima paróquia madrinha, que será a paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, localizada no bairro Satélite. O pároco Frei Fábio Martins revela o sentimento de ter a sua igreja escolhida para auxiliar na próxima edição do evento. A sensação é de alegria, nós estamos cheios de esperança, mas subimos para Jerusalém
caminhando, seguindo o caminho do Mestre Jesus, ressuscitamos com Ele e queremos anunciar que Jesus ressuscitou. Para nós é sempre mais um dom de serviço, para propagarmos que Jesus, o nosso Salvador, ressuscitou. E assim, os fiéis da Igreja Particular de Teresina voltam para suas comunidades com a fé renovada e ainda mais fortalecidos para permanecer na caminhada missionária. E para mais informações é só acessar o site da Arquidiocese de Teresina. O endereço aparece agora no seu vídeo. Vamos agora para um rápido intervalo e na volta do bloco você confere o quadro Dicas da Fé. Em tuas mãos. Em tuas mãos. Confira agora a nossa dica de leitura deste domingo para você no quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da livraria Nova Aliança. E hoje a nossa dica da fé para você é o livro Com Terço na Mão, do Padre Antônio Maria, da editora Santuário. Com o terço na mão, um incontável número de pessoas se transforma todos os dias. São muitíssimos os testemunhos edificantes que chegam ao coração da Igreja sobre o poder libertador dessa devoção. Famílias que reencontram a paz, a alegria, enfermos que obtiveram a graça da cura, pessoas que estavam entregues aos vícios e que foram libertadas. Irmãos e irmãs afastados de Deus e da comunidade que redescobriram um amor inesgotável do coração do Pai Celestial e tantos outros exemplos de transformação e libertação que podem ser encontrados por meio da oração do Santo Rosário. Diariamente, o Padre Antônio Maria convida todo o Brasil a unir a voz e o coração para recitar a oração do Santo Terço pelos meios de comunicação. Este livro, Com o Terço na Mão, pretende chegar a todas as famílias e comunidades para que deem continuidade às meditações e à contemplação dos santos mistérios de nossa redenção. E esta foi a nossa dica de leitura deste domingo para você. Aproveite, garanta sua obra e tenha uma boa leitura. Hoje, no quadro Minha Família é Minha Base, nós vamos conhecer a história do casal Rômulo e Felicidade. Eles, que são casados há 19 anos, integram a Comissão Arquidiocesana da Pastoral Familiar. Constituir uma família atualmente não é uma tarefa fácil. É necessário muito amor, uma boa base e ainda seguir os ensinamentos deixados na terra por Jesus Cristo. Mas em alguns casos, a família é constituída para além dos laços de sangue. É o caso da família do Rômulo e da Felicidade, que decidiram ter 4 filhos, 2 biológicos e 2 adotivos. Eles contam com detalhes sobre o início da história deles enquanto casal. A gente se conheceu, né, na vivência de trabalho, né, há 21 anos atrás. E dessa vivência a gente despertou, né, sobre o relacionamento afetivo, né, e viu as características uns dos outros que trouxeram a nossa aproximação, né, a nossa experiência de casal, né. Aí a gente, dessa convivência, né, e amigos próximos, a gente começou a se conhecer na fase de namoro, né, de namorados. E aí a gente foi consolidando esse amor, esse afeto, né, e o desejo já de realmente constituir uma família, né, essa certeza de que tínhamos descoberto um no outro, né, esse parceiro, né, para formar uma família cristã, né. Pronto, eu e o Rômulo nos conhecemos no trabalho, né. Eu já tinha algum tempo na empresa e ele, né, foi mais, digamos assim, ele era recém-contratado, né? E a gente começou a se identificar, né, com relação às nossas
os nossos objetivos, os nossos projetos, e daí a gente, né, despertou, né, para o namoro, e nós passamos o quê? Acho que nós passamos menos de um ano namorando e praticamente quase um ano de noivado, né? Então assim que começou a nossa relação, a gente já tinha certeza, né, de que a gente queria realmente constituir uma família, e a gente queria constituir essa família fortalecida na fé, né? Então, qual foi o nosso primeiro passo? Foi realizarmos o casamento na igreja, né? Então, nós fizemos todo o processo de curso de noivo, fizemos todo o processo para que a gente fizesse realmente o casamento, né, na igreja. Após o casamento, o casal, pensando em constituir o quanto antes uma família, já decidiu ter o primeiro filho. Mas o que eles não esperavam é que rapidamente a tão sonhada família iria aumentar e rápido. Felicidade relembra com detalhes essa época. Certo. Logo que a gente casou, a gente já teve nosso primeiro filho, né? E aí, bem depois, assim, acho que uns 2 anos, a gente já acolheu os nossos 2 outros filhos, né? Que são nossos sobrinhos, que a gente, hoje nós somos pais deles, né? Por um problema de saúde da minha irmã, ela tinha um problema de saúde, de câncer, e aí veio a falecer e a gente deu continuidade nesse processo de educação deles, né? E aí, acho que mais ou menos uns 3 anos depois, 4 anos, a gente recebeu o nosso filho mais novo, Ricardo, né? Então a gente deixou a nossa família com 4 filhos, né? E aí a gente sempre preocupado em dar para eles essa orientação, né? Essa base familiar, né? Que a gente sabe que hoje a sociedade ela prega diversos valores, né? E se a gente não tiver essa base enquanto família, né, esse fundamento que a gente tem na igreja, fica mais difícil a gente fortalecer, né? E deixar com que eles fiquem vulneráveis ao mundo lá fora. Então essa é a nossa preocupação, que às vezes a gente se dedica bastante, né? E às vezes algumas pessoas nem entendem por que a gente dedica tanto à igreja, né? Mas o nosso objetivo é esse, né? Fazer com que eles, né, tenham exemplo e fazer com que eles possam seguir uma vida realmente pautada, né, no que a igreja prega, né? Rômulo também fala sobre essa experiência desafiadora que teve no início do seu casamento com a Felicidade em criar 4 filhos. São filhos de fases diferentes, né? Então a gente teve que se alinhar, né? Então foi um afeto, um amor que foi se multiplicando, que foi amadurecendo e buscando entender o momento de cada um, né? E se refortalecer através da amizade, do diálogo, né? Da procura de ofertar aquilo que a gente tem de melhor, que é a nossa essência, né? Então, gerar essa oportunidade de se ofertar para o outro. Ele revela ainda qual o seu principal desejo para o presente e o futuro dos 4 filhos. Nosso principal desejo para cada um deles é isso, é construir essa relação verdadeira entre pessoas, né, que busquem ser fraternos, que saibam conviver com os demais e com os diferentes, né, no sentido de acolher dentro da sua verdade, né, daquilo que eles tiveram como base, essa vivência, não só conosco, mas com as pessoas que estão ao nosso redor, ao redor deles, para que eles também se desejarem, né, e tiverem essa vivência, essa oportunidade, esse desejo de formarem suas famílias, que eles tenham esse alicerce. Às vezes se cria um plano para a constituição de uma família. Não foi diferente com o casal Rômulo e Felicidade. O que eles não esperavam era que Deus tinha planejado algo diferente para eles. Rômulo conta o principal desafio nesses 19 anos. O principal desafio é a gente gerar maturidade, né? Uma família que estava se formando de uma maneira que não projetada por nós, mas por desejo de Deus, né? E ele foi nos preparando, foi nos fortalecendo, foi gerando as oportunidades, né, para que a gente
superasse os nossos desafios, as nossas experiências, os reveses da vida, né, as dificuldades que ia se apresentando. E através dessa vivência na presença de Deus, essa gratidão que a gente tem, né, por sua presença em nosso meio, né, no meio dessa família, que a gente foi vivenciando cada etapa, né? Não é fácil os desafios do dia a dia, mas ele nos alicerçou, né? Tivemos essa oportunidade de muitas pessoas próximas que a gente foi amadurecendo, a maneira de conduzi-los, de orientá-los, né? de buscar transmitir para ele a alegria, né? Dessa presença de Deus, dessa vivência, de respeitar o outro, né? Já a Felicidade fala sobre a inspiração que recebeu e ainda recebe de José e Maria na criação dos filhos. Nós temos, né, a Sagrada Família, né, como exemplo para a gente, que eles eram bem dedicados, né? Então, quando a gente assume esse papel de mãe e de pai, né, a gente tem que ter essa meta, né? Qual é a nossa meta? Deixarmos que a nossa família seja fortalecida, né? Então, não é só mar de rosas, né? A gente sabe que toda família tem dificuldade, tem problemas, mas a gente precisa conscientizá-los, nós também temos consciência de que a gente precisa ter um fortalecimento, né? Então, a gente busca, né, essa dedicação enquanto casal, né, e também com os nossos filhos. Afonso, o filho mais velho, conta como o exemplo dos pais na igreja e em casa o fez seguir nos mesmos passos. Eu vejo isso desde quando eu era pequeno, né? Desde quando eu sou pequeno, era pequeno, né? Eu sempre me levavam para novenas, sempre aqui na comunidade em si. E a gente sempre foi crescendo dentro desse meio, né? Tanto com os outros casais, que a gente sempre estava partilhando, a gente sempre estava junto com os outros filhos dos outros casais, e aí era meio que um caminho natural. Então a gente foi seguindo várias etapas dentro da igreja. A gente participou da infância missionária, eu já fui coroinha, já participou de grupo de jovens, já vivenciamos o EJC e vivemos outras coisas dentro da igreja junto do exemplo deles, né? Porque a gente sempre via eles participando de vários eventos da igreja, sempre levando a gente junto, e a gente se sentia acolhido para também participar. Então não foi algo que foi forçado. A gente já fazia parte daquilo tudo, então isso tudo a gente só leva para a nossa vida de hoje. Ele revela ainda como se sente em fazer parte dessa família que vive e sempre busca seguir o exemplo de Cristo. No começo foi um pouco mais complicado em si de você ter uma experiência de uma outra casa e viver uma outra experiência, principalmente na época que eu era o adolescente da casa, então eu era o rebelde que quebrava tudo. Mas com os anos a gente foi aprendendo e foi vendo que as coisas eram necessárias de como tinha que acontecer. Então a gente foi vendo o esforço, foi vendo o empenho, foi vendo tudo, e hoje em dia a gente se sente muito mais parte do que quando a gente entrou. Então não existe uma diferença de quem é sobrinho e de quem é filho. Todos nós somos tratados e somos iguais. Não existe aquela diferença de tios, somos pais e filhos. Então não existe. Como a gente se sente? A gente se sente pertencente dentro de uma família. Ricardo, o filho mais novo, também conta como é para ele fazer parte dessa família. Bom, eu vejo de forma muito positiva. Desde pequeno eu sempre participei de grupos, como a IAN, vários grupos, Eucaristia, Crisma agora. Já fui coroinha aos meus 10 anos. Sempre fui coroinha. Aos 13 anos acabei saindo por alguns motivos pessoais. Aí agora estou na liturgia. Eu sempre peguei o exemplo deles, vendo como eles falavam com as pessoas, tratavam a sua fé, participando de eventos, via sempre como eles eram tratados. E é uma inspiração para mim. Quero futuramente ser alguém como eles. A família anualmente faz a renovação dos sacramentos do batismo e matrimônio para revitalizar a relação com Deus,
sempre agradecendo e buscando estar atentos para os planos que Ele tem com a família. Minha família é minha base. Confira agora a mensagem do nosso arcebispo, Dom Juarez Marques, no quadro Palavra do Pastor. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, feliz Páscoa. Com muita satisfação venho até você nesse segundo domingo da Páscoa, trazendo uma palavra de fé e de vida. O evangelho de hoje é segundo João, capítulo de 20, de 19 até o 25. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles. Disse: "A paz esteja convosco." Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. E os discípulos então se alegraram por verem o Senhor. Jesus disse de novo: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." 8 dias depois, os discípulos encontravam-se reunidos na casa, e Tomé estava com eles. Estando as portas fechadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Creste porque me viste? Bem-aventurados os que creem, bem-aventurados os que não viram e creram." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esta é a terceira vez que Jesus, ressuscitado, aparece aos apóstolos. Desta vez com a presença de Tomé, que tinha dito que se não visse as marcas dos pregos e não pusesse a mão, não acreditaria. Jesus primeiramente se apresenta com a mensagem de paz. A paz esteja convosco. Mais uma vez, a paz esteja convosco. E depois, quando Tomé está junto com seus colegas, seus 6 colegas apóstolos, pois aqui são 7 apóstolos, esse é o número da perfeição na igreja, o número 7. Dentre eles está Tomé, o incrédulo, que agora a saudação de paz, mais uma vez, a paz esteja convosco. Eis que Tomé faz uma grande profissão de fé. Meu Senhor e meu Deus. Ou profissão de fé belíssima. É o ideal. Senhor e Deus é o título de Cristo Jesus. É o que Ele é para os apóstolos de ontem e para nós discípulos e discípulas de hoje. É o Senhor, é o nosso Deus para a nossa igreja. E tem mais. Nós entramos naquele elogio que o Senhor faz. Você acreditou, Tomé, porque você me viu? Felizes hão de ser aqueles que vão acreditar mesmo sem terem visto. Você, meu irmão, nós acreditamos sem tê-lo visto. Acreditamos por causa da palavra, pelo testemunho dos apóstolos. A mensagem de Cristo é a mensagem de paz, porque a paz é o dom do ressuscitado para ser acolhido por nós e promovido por nós.
Mas quais são as consequências da ressurreição do Senhor? Primeiramente, a nossa fé na ressurreição. Cristo está vivo, ressuscitado entre nós. Aleluia. Agora, a ressurreição do Senhor tem as suas consequências práticas na vida dos discípulos, na vida da comunidade. Por isso é que agora a prática nós ouvimos na primeira leitura desse dia. Por isso eu queria falar também sobre ela. O Senhor ressuscitado forma os seus discípulos. Dentre eles escolhe os seus apóstolos. E os discípulos formam a comunidade. Por isso nós ouvimos aqui, no capítulo 3 dos Atos dos Apóstolos, o retrato da primeira comunidade cristã, que é o modelo para nós. E aqui nós podemos encontrar 4 elementos da comunidade cristã nascente, da igreja nascente, daqueles primeiros momentos descrita nos Atos dos Apóstolos como ideal de vida para as nossas comunidades hoje. E ali nós víamos 4 características da comunidade cristã animada pelo Senhor ressuscitado. Primeiro, a unidade. A unidade porque estavam todos eles em torno dos apóstolos. Depois, a comunhão e a fração do pão. Eles, reunidos, celebravam a ceia, a fração do pão, celebravam a Eucaristia. Terceiro, a oração. Eram perseverantes na oração. Quarto, a caridade. Não havia necessitados entre eles, porque eles vendiam, quem tinha muitos bens, vendia, colocava aos pés dos apóstolos, e todos tinham de acordo com a sua necessidade, ou seja, a caridade fraterna, a comunhão, a partilha. Muitos vão dizer assim, isso é comunismo. Isso não é comunismo, isso é evangelho. É comunhão, é unidade, é fraternidade, é oração, é vida cristã. Nada a ver com as ideologias de hoje. É vida cristã. Quero desejar a você, meu irmão e minha irmã, que a paz esteja no seu coração, na sua família, na sua comunidade, e que assim nós possamos realizar aquilo que já dizia o profeta Isaías: a paz é fruto da justiça, a paz é fruto do amor. Que possamos promover a paz e que os frutos da paz em nossa vida e em nossa comunidade seja a unidade, a comunhão, a fração do pão, a caridade e a oração. Feliz Páscoa, Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o programa deste domingo se encerra por aqui. Que possamos juntos caminhar com a fé renovada, vivendo a misericórdia de Deus em todos os dias de nossa vida. Até o próximo domingo, se Deus quiser.